Olá! É curioso parar para pensar em como a gente tenta entender a confusão do nosso mundo, não é? Pois bem, hoje vamos mergulhar na história de origem de uma ciência que nasceu exatamente para isso, a sociologia. Bora descobrir como tudo começou? Para a gente começar, precisamos fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá para o final do século XVIII, comecinho do XIX. É preciso imaginar um período de mudanças assim super radicais, sabe? Tão intensas que parecia que a sociedade como um todo estava se desfazendo. Pensa só, estruturas que existiam há séculos, monarquias, tradições, toda a ordem social que era tida como certa, de repente, tudo isso começou a ruir. A palavra que definia o momento era essa aí, revolução. E ao mesmo tempo, outra força gigantesca estava surgindo e mudando tudo, a industrialização. Com as fábricas, não mudou só onde as pessoas trabalhavam, mudou o jeito como elas viviam, o que deu origem a cidades superpovoadas e dinâmicas sociais completamente novas. Então, vamos juntar as peças. O modo de vida, a política, o trabalho, tudo, absolutamente tudo, estava de cabeça para baixo. Era um mundo totalmente novo, e as respostas antigas simplesmente não faziam mais sentido. E aqui estão os dois grandes gatilhos de toda essa história. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial não foram só eventos isolados, não. Elas, na prática, criaram uma nova sociedade. Uma sociedade com novas desigualdades, novos conflitos e dinâmicas que ninguém nunca tinha visto antes. E isso nos leva à grande questão da época. Como é que se fazia para entender essa nova realidade tão complexa e caótica? Porque as explicações de sempre, aquelas baseadas na religião, na tradição, já não davam mais conta do recado. Elas não conseguiam explicar o que estava acontecendo. É exatamente nesse ponto que a nossa história começa de verdade. Foi no meio de todo esse turbilhão que uma nova disciplina começou a ser pensada, com uma missão muito específica: responder a essa pergunta. E aqui está o pulo do gato. A sociologia nasceu dessa necessidade de aplicar o método científico para entender a sociedade. A ideia era ousada: estudar as relações humanas com o mesmo rigor que a biologia ou a física estudavam o mundo natural. Agora, o mais interessante é que essa nova abordagem científica precisava ser totalmente diferente do nosso jeito comum, do dia a dia, de entender o mundo. Olha só que diferença crucial. O senso comum, ele parte da nossa experiência pessoal, do que a gente vê e vive. Já a sociologia, ela faz o contrário. Ela dá um passo para trás para conseguir enxergar a floresta inteira, não só a árvore. Ela busca padrões coletivos e questiona até aquilo que parece óbvio. Mas para fazer isso, os primeiros sociólogos precisavam de uma ferramenta, de um conceito principal. E foi Émile Durkheim, um dos pais da sociologia, que nos deu essa ferramenta. Ele disse que o objeto de estudo da sociologia deveria ser o fato social. O que é isso? Bom, dá para pensar nos fatos sociais como as regras do jogo da sociedade. São coisas que existem fora de cada um de nós, mas que têm um poder enorme de moldar as nossas ações. Vamos analisar isso um pouquinho melhor. Os fatos sociais têm duas características principais. A primeira é a exterioridade. Isso significa que as regras já estão aí quando a gente nasce. Ninguém inventa a língua que fala, por exemplo, certo? E a segunda é a coerção, que é a pressão social que a gente sente para seguir essas regras, tipo as normas de como se comportar num lugar público ou o que vestir em certa ocasião. E para que serve tudo isso, afinal? Bom, essas normas e valores, ou seja, os fatos sociais, funcionam como as leis de trânsito da sociedade. Eles organizam as nossas ações, criam uma certa ordem e fazem com que a vida em conjunto seja, no mínimo, possível e previsível. Tá, mas por que essas ideias, que nasceram há quase 200 anos, ainda são importantes hoje? Vamos ver como esse legado todo continua ajudando a gente a entender o mundo atual. Resumindo a ópera, a sociologia nos entrega um par de lentes especiais. Com elas, a gente consegue enxergar além da nossa própria bolha e entender as grandes forças e os padrões que organizam a sociedade, desde o jeito que a gente se veste até as estruturas de poder que governam a nossa vida. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se a gente olhar para o mundo hoje, redes sociais, a pressão constante por produtividade, as normas de consumo, quais seriam as regras não escritas, as forças invisíveis que estão moldando nosso comportamento agora no século XXI? A sociologia nos deu as ferramentas, mas a investigação, essa continua.